Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje vamos trabalhar um tema maravilhoso de entender, de compreender e que é importante para entendermos os dias de hoje, né? O mundo contemporâneo, o mundo odierno e o processo de globalização. Vamos falar sobre a obra de Maquiavel, O Príncipe. Eu gostaria que, prezados alunos, vocês comentassem, né, o vídeo que vocês assistiram semana passada e as leituras individuais de cada um. Qual que é mesmo a importância de Maquiavel para o mundo, para a globalização, para o mundo, para o Estado moderno e para o mundo moderno? Porque ele era um diferencial da sua época, do que era uma monarquia e o que ele considerava, o que muitos consideraram o começo de uma república, do pensamento república. Isso, parabéns, né? Lembrando que Maquiavel, ele foi um grande estudioso, né, de Platão, de Aristóteles. Ele procurou exemplos lá no mundo na antiguidade clássica, Roma e Grécia. Então ele tinha um embasamento teórico que todos nós sabemos que ele procurou em Platão, né? Platão foi o primeiro filósofo a pensar uma república, mas ele pensou uma república ideal. Mas na verdade, Maquiavel, ele percebeu o seguinte: é importante uma organização, é importante um monarca, é importante até mesmo uma república, mas tem que ser real, realista e não ideal conforme Platão. Realista que pode ter o quê? Várias contradições, vários conflitos entre grupos que poderiam se guerrear geralmente desestabilizava o território. É que ele percebeu que a monarquia ela era falha. Ela querendo ou não, como você falou, era importante ter um sistema de governamento, mas mesmo assim a monarquia ela era falha, porque não respeitava todas as classes, respeitava só dois tipos de classes, que era a nobreza, clero. Exato. E o que está imposto do que era imposto da realeza, quem eram os que mandavam. Ok. E eram deixado a população amena, que era mão de obra pesada, barata. Essas eram excluídas pela monarquia e que eram também as mais taxadas por impostos. Perfeito, Vinícius. Quem mais? Senhor, eu queria perguntar sobre o que ele queria dizer com os fins justificam os meios. Pode explicar. Bom, na interpretação que eu entendi, ele queria dizer que não importa o caminho que você escolha, o que importa é que você cumpra o objetivo. Então, não importa como você vai. E esse objetivo qual é? O objetivo é se tornar um bom príncipe, né? Exato, um bom príncipe. E para se tornar um bom príncipe ele tem que ser bonzinho? Necessariamente bonzinho? Não, tanto que ele se aplica para gerações que passaram. Tipo, pode ser mudado um ditador como um grande líder. Muitos ditadores do século XX, né, como Mussolini, ele se inspirou no príncipe. Hitler, como por exemplo. Hitler se inspirou no príncipe, né? Se for preciso usar a violência, usaremos. E não teremos piedade, não teremos misericórdia. A violência é necessária no Estado moderno, vocês concordam? No Estado moderno que a gente vive? Exato. Ele é necessário em alguns casos, porque se você não tem um movimento forte, se você quer, digamos, fazer uma revolução contra algum sistema que te oprima, aí talvez, mas é um assunto muito debatível, que uns falam que não, que pode haver por volta da razão, e realmente existe, mas também tem um lado que às vezes é mais necessário, força bruta, para conciliar. Depende muito da visão também, né? Do governante. Do governante. Se for ver também por conta E do povo crime também. que cometeu, Ok. essa violência pode ser necessária, às vezes não. Transportando para o mundo de hoje, o príncipe, né, que era importante para a coesão de um território, coesão política, coesão territorial, uma coesão jurídica, transportando para os dias de hoje, quem são esses príncipes no mundo moderno? Os nossos presidentes, Ok. os nossos vereadores, deputados. Isso. E aí vai. Ou primeiro-ministro, no caso de alguns países da Europa, né, etc. e tal. São os nossos príncipes. Obviamente que é uma outra, vamos dizer, deu um grande avanço essa concepção de poder, o poder do Estado moderno, principalmente depois com Charles Montesquieu. Já ouviram falar do Charles Montesquieu? Foi o filósofo que
Eu tenho uma pergunta. O senhor acha que a filosofia dele é bem aplicada na nossa sociedade de hoje? Em certa medida, ele é atual, porque muitos estados usam da força para manter essa coisa, para manter uma estabilidade política. Não usam. Você não vê, por exemplo, recentemente na história do Brasil, não tentaram lá, entre aspas, alguns falam que foi um golpe, tentativa de golpe do Estado, alguns acham que foi um movimento, foi uma indignação, etc. e tal. Mas não foi necessário uma coação? Não foi necessário enquadrar certos elementos? Sim. E quem que enquadra? E quem que determina quem vai ser preso, quem vai usar a tornozeleira eletrônica, quem vai poder estar livre? Oi? O juiz. Isso, que é o poder Legislativo. legislativo, que é aqueles que criam leis, né? É o poder judiciário. O judiciário, mas eles andam juntos. Eles andam juntos. Exatamente. Tem razão. Então, eu vi uma coisa também que é assim, os fins justificam os meios. Que é fazer qualquer coisa para deixar a estabilidade do Estado. Eu achei bem interessante. Qualquer movimento, qualquer ação, qualquer determinação, qualquer ordem para manter a Isso, estabilidade do Estado. estabilidade do Estado. Sim. Se necessário for, Tipo, não importa se matasse ou sei lá. isto. Exatamente. Não importa. Não entra aqui. Não importa o resultado. Isso, exatamente isso. Parabéns. É exatamente isso. Nossa, gostei, hein? Não pode ter misericórdia, não tem influência religiosa. É a ordem e acabou. Que mais? Comentários. Senhor, qual eram os principais grupos que eram contra Maquiavel? Olha, os principais grupos, as famílias, né? Elas se guerreavam entre si para poder serem protagonistas do poder. Mas ele percebeu que isso não dava certo. Iriam eternamente ficar brigando. Então havia ali os Médicis, depois um pouco antes os Borgias. Quer dizer, eles ficavam brigando, ficavam guerreando, uma hora era um líder, outra hora era outro. Então não havia paz, não havia organização. Então tinha que ter um cara que pudesse unir. E o sonho dele, ele não viu isso acontecer, mas o sonho dele era unir esses estados que ficavam guerreando entre si. E eram pequenos estados, né, na Itália. Não era essa Itália que vocês conhecem, única, um território único, uma jurisdição homogênea. Ele não viu isso. Ele não chegou a ver em vida. Era o sonho dele. Na época era dividido por território. Isso, era dividido entre cidades, pequenos estados. Então, quer dizer, não havia paz. Isto não explica tudo, mas é um dos motivos da Itália ser... um dos motivos da Itália, entre os países europeus, serem um dos últimos na questão da Revolução Capitalista. Não explica tudo, mas é um dos motivos. Enquanto que a Inglaterra se une, né, classe burguesa, né, incorpora o monarca como poder absoluto, as leis que vão regir, vão direcionar a sociedade, eles se organizam e são protagonistas do maior fenômeno comercial que a história conheceu, que é a Revolução Capitalista. Fenômeno comercial, industrial, ligado à manufatura, à acumulação de riqueza. Simples de entender. Por quê? Não estou dizendo que o país era um mar de rosas, a nação inglesa era um mar de rosas, mas havia uma direção. Dá para entender? Fácil, né? Portugal, um estado patrimonialista, um estado que deseja expandir o seu território, descobrir metalismo, né? Acumulação de riqueza através do ouro, da prata, do diamante. Depois vem logo a seguir o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É um processo de acumulação de capital que começa no século XV, vai até o XVIII e que vai ser fundamental para a revolução, para o desencadeamento da manufatura, do sistema capitalista, da revolução capitalista. Dá para entender? Tranquilo, né? É um sistema que foi importante, né? Saiu-se do mundo feudal, né? Ali no final do século XIV e XV, né? E avançamos para o mundo capitalista, burguês. Tranquilo?
Professor, mas Maquiavel, ele era um cara pobre ou ele era um cara com grana assim? Era um nobre. Era um homem muito estudioso, era uma família tradicional. Família tradicional. Era um nobre, ele não era... Ele era... Ele era um homem comum. É um homem comum, mas um homem de família. É família que eu falo, não é de família. Família... Ele era um cara... Era um rico. Ele era rico. Uma classe média? Mais. Mais? Ele era... Classe legal. Não havia essa questão de... Toda. Não havia essa questão de classe média, mas ele era da alta, ele era da elite. Vamos supor, era da elite. Para ter o conhecimento que ele tinha, as possibilidades de viagem, ele fazia parte do governo, né? Ele fazia parte da política. Não podia ser qualquer um. Tinha que ser um cara inteligente e de família bem sucedida. Isso, o que mais? Qual foi o último líder a usar métodos Maquiavel? O último líder? Não se tem notícia, todos usam. Assim, todos que conhecem Maquiavel vão acabar utilizando. Não, mas aquele que fala, que propaga, igual políticos de décadas passadas afirmavam, eu sigo ensinamentos de Maquiavel. É um dos mais recentes da história, né? É o Mussolini, o próprio Mussolini, italiano. Ele achava, o príncipe, para ele, o Maquiavel era o cara, o filósofo, ele se inspirou muito. Mas hoje em dia, em nossa geração, no século XXI, não tem nenhum. Não, se você for pegar os presidentes, se você pegar, todos têm, muitos presidentes têm uma, ou por leitura, ou por influência, eles aplicam a filosofia de Maquiavel. Tipo, a religiosidade. A religiosidade eles tentam sempre se distanciar. O governo não toma partido. Sim. Igual você vê na campanha dos Estados Unidos, eles evitam falar de religião, porque isso é um ponto muito frágil. Então as pessoas estão preocupadas com a economia, com a segurança jurídica, com a melhora da educação, com a melhora da saúde. E quem proporciona isso? O Estado. Então o cara que estuda Maquiavel, ele vai tentar fazer essa comunicação direta para o seu leitor. O Estado vai promover a sua saúde, vai promover a sua educação, vai criar um seguro para a sua saúde, em caso de acidentes. Então o Estado, mesmo que não cumpra, serão as pautas. Quando ele começa a falar muito em religião, ele está correndo o risco de levar uma invertida. Quando ele começa a falar muito de assuntos que não estão ligados a esse bem-estar, esse estado social, ele corre o risco de levar uma paulada. Porque é como se ele estivesse desviando do assunto. Isso, exatamente. Parabéns, exatamente isso. Estou desviando do assunto que é importante para o Estado. Independente da sua religião, independente da sua opção sexual, do seu direcionamento, não, independente disso, isso não interessa. O importante é o Estado proporcionar um momento de advir melhor. Todos vão falar isso, principalmente esses candidatos de regimes democráticos vigentes. Todos. O que mais? Mais questões? Senhor, o Maquiavel, quando ele foi preso, ele não conseguiu mais voltar à política, né? Ele tentou, né? Ele tentou, mas não conseguiu. Tentou, mas não conseguiu. Mas isso não impediu que ele isso não impediu que ele desenvolvesse a sua escrita. Ele era um filósofo, era um escritor. Porque depois que ele foi preso, ele se isolou, aí fez o livro do Príncipe, né? Exatamente. Mas depois que ele foi preso, alguém ficou no lugar dele? Não. Não houve uma queda de governo, né? É uma queda de governo, porque ele era, é como se fosse, pra você entender, facilmente é fácil de entender, como se fosse um ministro do governo, um braço direito do Lula, um braço direito do presidente. Como se fosse um ministro, um figurão do governo. Não tem os figurões do governo do Lula? Não, o Haddad, que, né? Não tem lá a ministra do Meio Ambiente, que é a Marina Silva, é um figurão. É como se fosse ele na época. Oi? É como se fosse ele na época, né? Isso, mais ou menos, não é a mesma coisa, mas é algo semelhante. É um cara que tentava influenciar. Ele era um conselheiro. Isso, um conselheiro. Vocês acham que o Lula, o Biden, Macron, primeiro-ministro da Inglaterra, primeiro-ministro lá de Portugal, vocês acham que eles não têm conselheiro?
Sabe que vocês conseguem fazer um discurso sem conselheiros? Claro que vão se queimar, então você tem que ter conselheiros. Era mais ou menos isso, um conselheiro. E o cara que pensava. O que mais? Senhor, uma coisa que eu não entendi direito é o realismo político, que o Maquiavel meio que criou ele. Isso, ele se baseava no realismo, na história real. Platão, ele queria, o sonho era uma república ideal, uma república governada por filósofos ligado à virtude, ligado à moralidade. Mas a gente sabe que o humano não é assim. Ele logo identificou que o ser humano não é assim. Com essa moral, com essa virtude. O governo não tem às vezes não tem essa moral, não tem essa virtude. Então ele foi realista. Ele foi baseado na história real. E não querendo criar um mundo ideal. Mas criar um mundo a partir de uma realidade. Fácil de entender, né? Vamos criar a partir da realidade. E não dá, não. A escola deveria ter um ar-condicionado aquecido, deveria ter uma piscina aquecida, uma escola linda, maravilhosa. Mas esse é um mundo seria um mundo ideal. Né? Uma escola com mais infraestrutura? Não. Vamos partir do mundo real, do que nós temos. Educatron, vocês aqui presentes, eu tentando intermediar um discurso da melhor maneira possível, é o mundo real. Graças a Deus que nós valorizamos esse mundo real. É isso que ele valorizava, o mundo real e não o mundo ideal. A partir de uma realidade. Ele era realista, não pessimista. Entendi, obrigado. Fechou? Mais 2 minutinhos. Já fechamos, né? Senhor, qual foi, você acha, as principais mudanças que aconteceram depois para as ideias dele começar a ser aceitas? As principais mudanças foram através dos exemplos. Como eu falei, Henrique VIII, que exortou, né, a Igreja Católica da Inglaterra. Aqui vocês não vão interferir mais. Aí os outros monarcas, vocês já acham que eles não perceberam isso? Você acha que os outros estados modernos não perceberam o que o Henrique tinha feito? Então começaram a adotar essas medidas, essas ideias, de maneira concreta. Por exemplo, a maneira concreta em Portugal. Oi, por gentileza. Uma maneira concreta. Marquês de Pombal, né, foi um ministro, né, ali no século XVIII em Portugal, que reconstruiu Lisboa após o terremoto. Ele usou o ideal de Maquiavel. Ele chegou a confiscar os bens da igreja para levantar fundos para reconstruir Lisboa. Ele aplicou as ideias de Maquiavel. Onde está o dinheiro? Na mão da igreja? Então vamos confiscar para ajudar a reconstruir Lisboa e uma parte que tinha sido arrasada por um terremoto em 1755. Ele era um absolutista e influenciado pelas ideias de Maquiavel. Luís XV, também influenciado por Maquiavel. A lei sou eu. A lei, o rei sol. Há uma regularidade de poder, onde possibilita a estabilidade social. É óbvio que vai sendo aperfeiçoada. O grande aperfeiçoamento dessa ideia se dá através de Charles Montesquieu, que dividiu os poderes entre legislativo, executivo e judiciário, que é vigente até hoje nos países democráticos. Esses 3 poderes dão um equilíbrio, que foi um grande aperfeiçoamento da ideia de Maquiavel. Porque senão ficava num poder absoluto, poderia haver o quê? Um desequilíbrio. Esses 3 poderes possibilitam um equilíbrio do Estado-nação. Tranquilo? Mais alguma coisa? Senhor, quando alguém diz que você é maquiavélico, tem a ver com Maquiavel mesmo? Em uma certa medida, sim. Mas criou-se, né, com o passar do tempo, essa conotação, vamos dizer assim, um pouco pejorativa.
você é movido por interesses, você é maquiavélico. Mas no fundo não é bem isso. Isso aí foi é como se fosse um ditado pejorativo que não corresponde à ideia principal e genial de Maquiavel. Geralmente quando a pessoa, vamos dizer assim, pô, o cara é cheio de interesse, o cara tem faz amizade comigo porque tem interesse, está visando alguma coisa, algum lucro, nesse sentido, mas a ideia dele vai muito além disso. A ideia é realmente muito genial, é genial, é um gênio. Literalmente foi um dos grandes gênios da humanidade, um grande filho do humanismo. O que mais? Isso daí acaba queimando a cara da questão Maquiavel mesmo, né? Acaba... Eles usam a palavra como se fosse algo pejorativo. Isso, mas na verdade não é. Não é? Geralmente é um sujeito que não chegou, não conhece Maquiavel, não conhece, nunca leu nada a respeito. Vamos saber, né? Exatamente, então ele é uma ideia, ele é genial. Então aí, aquele que não tem aquela curiosidade, que não estudou, que não teve acesso ao livro ou um vídeo em relação à ideia principal, vai achar que Maquiavel era um qualquer. E não, foi um grande gênio que contribuiu para a humanidade, de uma maneira geral. Mais uma questão? Não, acho que tá bom. Fechou? Obrigado a todos pela participação. Poderemos discutir em outro momento A gente que agradece. e voltarmos. Obrigado a todos. Valeu, gente!